Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um O Vale Entrevista. Eu sou Xando Alves, repórter especial do jornal, e aqui, neste dia, a gente tem a honra e a satisfação de receber Fernando Haddad, o ex-ministro da Educação no governo Lula e Dilma, professor, formado em Direito, e vai conversar com a gente sobre a situação política no país. Bom, ministro, primeiro eu agradeço muito a sua disposição em conceder essa entrevista. Eu queria começar com o senhor falar um pouquinho o que o senhor está fazendo no momento, o que está trabalhando, está com algum cargo ou não, como é que está a sua vida hoje? Bom, muito simplesmente, né, eu deixei de dar aula no INSPER e voltei para a Universidade de São Paulo, onde eu sou concursado. Então, começo agora em agosto a lecionar na pós-graduação do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia. E sou presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação que dá suporte para o Partido dos Trabalhadores elaborar os seus planos de governo. Faz análises técnicas de projetos de lei, mapeia dificuldades dos governos nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, congrega uma massa crítica de lideranças intelectuais, acadêmicos, técnicos, lideranças comunitárias, líderes de movimentos sociais, sindicalistas, para justamente elaborar as propostas do PT. Não propriamente para a eleição, pode ser fora de período eleitoral também. A gente deu muito subsídio para a nossa bancada, tanto na Câmara dos Deputados quanto do Senado, para apresentar projetos de lei em benefício da população. Então, são essas 2 tarefas que eu tenho hoje. Universidade de São Paulo e Fundação Perseu Abramo. Só coisa boa. Bom, aproveitando, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação das manifestações de 29 de maio. Politicamente, o que elas representam? Olha, Xandu, eu acredito que as pessoas estão ficando numa situação insustentável. Sabe? As pessoas estão aqui tentando ajudar o país, se preservando, ficando em casa quando é possível, porque nem todo mundo pode. Muita gente tem que trabalhar para levar comida para a mesa. O governo cortou o auxílio emergencial de R$600. E isso fez com que mais gente tivesse que voltar às ruas para trabalhar. A vacina não chega, né? Os prazos estão sendo prorrogados a todo instante. Ficamos sabendo pela CPI da Covid que o governo simplesmente não respondeu aos ofícios dos laboratórios para comprar vacina. Isso está gerando uma revolta nas pessoas que estão perdendo os seus parentes, os seus empregos, a sua renda. E esse desalento acabou explodindo nas manifestações do último dia 29. Né? Eu confesso a você que não participei, embora respeite quem participou. Tenho toda a solidariedade a quem foi protestar, mas eu não fui porque eu estou há 30 dias de tomar vacina. Depois de 14 meses, fazendo tudo o que as autoridades recomendaram fazer, faltando 30 dias para tomar vacina, eu já vi gente que pegou Covid faltando uma semana para tomar vacina. E vi gente que aconteceu o oposto. Pegou o Covid depois que tomou a vacina e não foi parar no hospital, justamente porque a primeira dose já é suficiente para inibir os riscos de uma intubação ou da ocupação do leito de UTI. Então, em função disso, eu estou me resguardando até ter a segurança de que não vou pegar e não vou transmitir. Eu também não quero transmitir para ninguém o Covid, que pode matar. Ontem, 2.500 pessoas morreram no Brasil. É um número elevadíssimo. Se você multiplicar isso por 365 dias no ano, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de 700 mil pessoas que podem morrer esse ano, né? De Covid. Já morreram este ano quase 250 mil pessoas. Este ano. Nós não terminamos nem o semestre ainda. E quase 250 mil de pessoas perdeu suas vidas em função da falta de vacina. O senhor ficou surpreso com a dimensão das manifestações?
e acha que há algum paralelo com os atos de 2013? Eu digo isso porque alguns analistas dizem que naquela época foram os atos que foram o estopim que culminaram no impeachment da presidente Dilma. Não sei se o senhor concorda. Não, não acredito que tenha semelhança com 2013, porque esses atos, eles têm cara, esses atos, eles têm um propósito muito claro, né? Eles têm uma única pauta, né, que é justamente garantir a saúde pública e a segurança alimentar da população. Então, uma coisa muito específica. Não é um ato contra partidos, nem, né, contra lideranças, não é um ato que você não pode levar a bandeira do seu partido ou a bandeira do Brasil ou a bandeira do seu sindicato. Todo mundo é convidado a fazer esse protesto em função. E outra, tem uma causa que é muito nobre. 500 mil de brasileiros se foram. Você não está. Não é uma brincadeira. 500 mil de brasileiros se foram por falta de atenção do governo federal. Então, não é uma coisa muito diferente com 2013. Agora, é óbvio que isso vai desgastar o governo se o governo não responder adequadamente às demandas sociais. Mas o objetivo é salvaguardar a segurança da população. E, Haddad, o senhor falou da CPI da Covid. Como é que o senhor está vendo a CPI e acha que ela já deixou evidente que Bolsonaro, de fato, cometeu crime? E se isso pode levar à responsabilização dele? Olha, não tenho a menor dúvida, os crimes estão caracterizados. Está muito claro que o governo foi leniente. E a suspeita maior, que eu acho que ainda vai ser elaborada no relatório final, é se isso não foi de propósito. Porque, na minha opinião, o governo estava com uma tese furada, que a imunidade de rebanho, quer dizer, se todo mundo pegasse Covid, era melhor. Isso aí, hoje os números são claros. Isso poderia significar a morte entre 3 e 5 milhões de brasileiros, se o governo levasse à frente o seu plano original. A pressão social e também a atuação de alguns prefeitos e de alguns governadores é que impediu um genocídio ainda maior por parte do governo federal. Você viu as declarações dos médicos bolsonaristas, absolutamente fora da realidade, em relação à ciência, em relação à pesquisa. Ou seja, algo absolutamente impróprio, né? O Brasil voltar as costas, não é para a OMS, não, a Organização Mundial de Saúde, é para todas as agências do mundo desenvolvido que diziam textualmente que cloroquina e ivermectina não poderiam ser usados para tratamento precoce, não impediria as pessoas. Tanto é que morreu muita gente, desnecessariamente, porque usou a cloroquina como se fosse um remédio preventivo. E não havia prevenção contra o coronavírus, a não ser a máscara e o álcool gel, o distanciamento social e agora a vacina. Essa era a recomendação e a ciência se mostrou correta mais uma vez. O governo se mostrou equivocado mais uma vez. Em resumo, pode-se dizer que Bolsonaro deu as costas para a ciência? Não, completamente dá as costas à ciência até hoje, porque ele não aprende. Uma das características do Bolsonaro é não aprender. Ele não aprende. Quer dizer, não aprende nem com os próprios erros, muito menos com os erros dos outros. Não aprende. Uma pessoa que se recusa a evoluir. Tanto é que ele é o mesmo há 30 anos, ele não muda. Por isso que o senhor acha que tem propósito essa negativa? E se tem, qual seria? O senhor acha que ele aposta no caos dele acreditar na ciência e chegar sim. hoje, né? Eu vi recentemente uma entrevista do senhor falando do Trump, né? Que o Trump, pelo menos, ele percebeu as besteiras que está falando e corrigiu o rumo até para tentar ganhar a eleição, né? Comprou vacina e tal. O Bolsonaro não faz isso, ele segue negando até hoje. O senhor vê propósito nisso? E qual seria? O que ele almeja? Um caos total? Um autogolpe? Na verdade, infelizmente, ele conta com a boa-fé das pessoas.
porque ele continua vendendo teses furadas, falsas, e muita gente é crédula no Brasil. Muita gente confia na autoridade constituída, muita gente... E eu vejo até hoje pessoas, infelizmente, entrando nesse engodo, que é tomar remédio para verme, imagina, para atacar um vírus. Você viu que a médica não conseguia fazer a distinção entre um vírus e um protozoário. Não conseguia fazer a distinção. Isso é ensinado no ensino médio brasileiro. A diferença entre um vírus e um protozoário não é assunto de escola médica, não. É assunto de ensino médio. E a pessoa não sabia. Como é que você vai tomar um remédio de verme para atacar um vírus? Qual é o sentido? É a mesma coisa que tomar um remédio de verme para um resfriado. Não vai acontecer nada. Você precisa tomar vacina antigripal, né? Todo mundo toma. Quem tem mais de 60 anos, sobretudo, toma vacina contra a gripe. Você vai tomar um remédio para verme, para combater uma gripe? Como é que pode? Então, é tudo um sem sentido, né? Do mesmo jeito que você não toma antibiótico para atacar vírus, porque antibiótico ataca bactéria, infecção bacteriana. Isso, eu repito, não é assunto de médico, não. Se dá no ensino médio. No ensino médio se aprende isso. E nem isso esse governo é capaz de esclarecer. Agora, em 2009, o senhor estava no governo, né? Se eu não me engano, é ministro da Educação, e quando teve a epidemia da influenza. Por que o Brasil, naquela época, conseguiu vacinar rapidamente a população e hoje não? E o que nós perdemos? Nós perdemos uma vantagem estratégica, né? O Brasil, o ex-ministro Mandetta dizia que o Brasil era uma Ferrari em vacinação, o Bolsonaro transformou numa carroça velha. O que o senhor fala vivendo aquela época e hoje? Olha, essa é uma conquista. O Plano Nacional de Imunização, como é conhecido, né, PNI, Plano Nacional de Imunização, é da época justamente dos militares. Ou seja, ele está destruindo aquilo que ele próprio deveria elogiar. Foi criado pelos militares. Depois do regime militar, da ditadura, os democratas deram seguimento. Depois do SUS, em 1988, ele teve um incremento enorme e atingiu o apogeu nos nossos governos. Chegou no nível mais elevado de imunização da história do Brasil. Mas isso não começou com o PT, isso começou lá atrás, nos anos 70, e foi evoluindo até atingir o topo da imunização, a ponto do Brasil ser uma referência internacional. O Brasil virou, à época, uma referência internacional. Depois que começou esse governo, nós estamos perdendo a capacidade de imunização, né? Não só pelo desprestígio dos institutos de pesquisa brasileiros, que estão perdendo verba todo ano tem corte em ciência e tecnologia no Brasil, mas também por falta de capacidade logística. Nós estamos perdendo capacidade logística de imunizar. No ano que teve o H1N1, nós imunizamos 80 milhões de brasileiros em 3 meses. Ou seja, mais do que o dobro do que nós conseguimos imunizar agora, desde que a vacina aconteceu. Nós estamos hoje com alguma coisa em torno de 40 milhões de brasileiros que tomaram uma dose e menos de 20 milhões que tomaram 2 doses. Se for comparar com o H1N1, nós já estaríamos quase 100 milhões de brasileiros imunizados. Essa é a diferença. É muito grande, porque cada dia nós estamos falando de 2.500 almas que se foram por irresponsabilidade do governo. E vem a terceira onda aí, segundo os cientistas, né, por causa do inverno. Preocupa muito o senhor ainda que o pico de morte ainda suba? Então, nós estamos preocupados exatamente com o inverno, porque você sabe que em julho e agosto vai esfriar, sobretudo na metade sul do país, vai esfriar. E se a população não estiver imunizada, qual é o risco que nós corremos? De em julho e agosto, nós temos a terceira onda. Se nós lembrarmos que o governo deu de barato, que a pandemia tinha acabado, com o fim da primeira onda, na segunda nós perdemos 200 mil vidas. Quando o governo estava anunciando o fim da pandemia,
Veio a segunda onda, levou 200 mil vidas. Nós podemos estar cometendo, obviamente que todo mundo vai torcer para não acontecer, mas nós podemos estar cometendo de novo o mesmo, rigorosamente o mesmo erro de dezembro do ano passado. Saiu todo mundo dizendo que tinha acabado a pandemia, porque tínhamos chegado a 300 mortes por dia, que ainda é alto, mas era 10% dos 3 mil. O que aconteceu? Batemos 3 mil de novo. E ontem aconteceu 2.500 mortes. Ou seja, nós não estamos longe do pico. Nós não estamos longe do pico. E estamos quase brincando com a sorte. Só que é com a vida das pessoas. Não é uma coisa qualquer. É a vida das pessoas. Mas, enfim, conforme eu disse, tem gente que não aprende, né? O Bolsonaro é o mesmo há 30 anos. Ele não aprende. Aí eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Eu, revendo algumas entrevistas antigas do senhor, vi que em 2016, quando perdeu a eleição para o Dória, falava já no perigo da extrema-direita chegar ao poder ou alguma coisa do tipo. Por que o senhor fazia aquela avaliação naquela época e traz isso para hoje? Qual é o risco? Piorou? Há um risco pior para 2022 de realmente um regime muito autoritário no país? Olha, eu via isso porque é o seguinte, nós entramos no modo antipolítica. E a antipolítica é o terreno propício para o extremismo. Porque o que impede um país de sair dos trilhos é a política com P maiúsculo. É o ato de você abrir mão da sua vida privada e se dedicar ao seu país, à sua cidade, ao seu estado, com o propósito de melhorar as condições de vida da população. Isto é política. Quando você resolve colocar todo mundo na vala comum e dizer que ninguém presta, pode estar certo de que você vai pavimentar o caminho de quem presta menos e não de quem presta mais. Porque quem presta mais vai acabar se afastando de uma atividade que deveria ser considerada nobre, e quem vai se aproximar nesse contexto é justamente quem não tem nada a perder, quem não tem reputação. Então, nós abrimos o caminho para a aventura. Isso aconteceu em vários países do mundo, não foi só no Brasil. E nesse movimento de que ninguém presta. Quando, na verdade, o que nós devemos fazer? Nós criamos um aparato de combate à corrupção, um dos mais profissionais do mundo. Só que esse aparato contra a corrupção foi criado por nós, nos nossos governos. Polícia Federal Autônoma, Ministério Público Autônomo, todo mundo aparelhado para combater a corrupção. Resolveram fazer política, ao invés de fazer justiça. E aí o caldo entornou, porque a população começou, com razão, a desconfiar de todo mundo. E aí acabou votando em quem ela não conhecia. É isso que aconteceu. E, na verdade, o ideal seria, de cada partido, separar o joio do trigo. Então, tem problemas no PT? Quem cometeu erro? Tira e afasta. No PSDB, tem problema? Separa quem tem problema. No centrão do Bolsonaro, ou na família dele, tem problema? Vamos afastar o filho que cometeu um crime ou os membros da base de apoio dele que cometeram um crime. Mas você não ataca as instituições. Você vai em cima de quem errou. Se alguém da tua família cometer um erro, não é a tua família inteira que tem que ser punida, é quem cometeu. Você mesmo vai defender. Que se algum parente seu cometer um erro, você vai ficar... Você pode até se solidarizar, porque é parente, mas você não vai querer que ele não pague pelo que ele fez. Você vai querer que ele pague. Inclusive porque o seu sobrenome foi afetado por isso. Então tem que pagar pelo erro. Agora, você não pode misturar o joio com o trigo. Você tem que separar o joio do trigo. Porque é assim que você vai salvaguardar a parte institucional que tem que ser preservada para o país continuar. Mas foi uma política de destruição em massa. Aí não sobra ninguém. Hoje a população está muito incrédula. Né? Quando tem muita gente boa, de todos os partidos, como tem muita gente ruim também. Como é que o senhor responde às críticas que dizem que foi o PT que criou o Bolsonaro? Criou, assim, que permitiu os erros do PT, o envolvimento
corrupção e etc., que levou ao bolsonarismo. Obviamente, você não concorda, né? Não, não é que eu não concordo. Veja bem, o governo acerta e erra. Todos os governos. Eu acho que o balanço do governo Lula, por exemplo, é extraordinário. Eu considero o Lula o melhor presidente da história do Brasil. Eu não estou dizendo que não houve erro. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, como militante do PT, eu acho que o balanço do governo Lula é extraordinariamente bom para o país. Acho que houve erros, né? E que parte dos quais foi corrigido, outra parte não, mas houve uma tentativa de acertar em tudo. Cometeu-se erros, né? Cometeram-se erros? Alguns sim. Por exemplo, não ter feito a reforma política. Eu sempre aponto como um dos maiores erros do Partido dos Trabalhadores, não ter feito a reforma política. Tinha que ter feito a reforma política, justamente para evitar essa zona cinzenta em que todo gato é pardo, porque, sabe, não tem distinção. E a gente quer uma coisa que seja assim, o correto e o incorreto a gente tem que separar. Isso vale para uma igreja, isso vale para um time de futebol, isso vale para um partido político, isso vale para uma família. Quantas famílias, às vezes, tem um integrante que é problemático e a família sofre com aquilo? Só que acontece. Agora, uma coisa é isso. A outra coisa é o que aconteceu. Não tem nada a ver. O Bolsonaro é fruto de um processo histórico em que a oposição partiu para a ignorância em 2014, sabotando lá o governo da Dilma e levando ao impeachment, não aceitando o resultado eleitoral, jogando contra o país. Então não dá para atribuir a culpa a uma pessoa, porque foi um contexto histórico onde muitos equívocos levaram à situação que a gente está vivendo hoje, né? E, Haddad, várias das pessoas públicas que têm ido até publicamente questionar e criticar o Bolsonaro, até com veemência, o caso do governador de São Paulo, João Dória, votaram nele em 2018. O João Dória, inclusive, fez campanha, né? Bolsodória, né? O senhor aceita o arrependimento dessas pessoas? Acha que elas não conheciam o Bolsonaro naquela época? Olha, não dá para falar de todo mundo, né? Mas eu acho que tem gente que foi levada a erro por desinformação, tem gente que foi levada a erro por oportunismo, sabe? Viu ali uma oportunidade, e tem gente que acredita que esse projeto pode significar alguma coisa para o Brasil. Agora, tem muita gente que está dizendo, se a eleição fosse hoje, eu não votaria no Bolsonaro, eu votaria no Haddad, ou votaria no Lula, ou ano que vem, está dizendo, não, se repetir 2018, nós não vamos votar no Bolsonaro. Eu tenho ouvido muito isso, mas é porque a imagem do Brasil no exterior, você não pode imaginar a situação da imagem do Brasil no exterior. Olha, eu tenho muito tempo de vida pública e muito tempo de estudo, né, de analisar a história do Brasil. Nós nunca tivemos uma situação tão dramática no exterior como hoje. O Brasil hoje é visto de uma maneira como nunca foi. Nem nos piores momentos da história do Brasil nós fomos vistos como um país tão à margem, né, do que o mundo espera da gente. Então, nós não nos damos bem na América do Sul, não nos damos bem com os Estados Unidos porque o Trump perdeu, não nos damos bem com a Europa porque o Bolsonaro ofendeu o Macron e a Merkel, não nos damos bem com a China, que é ofendida a todo momento pelo governo. Eu pergunto, quem é que se dá bem com o Brasil hoje? Um país do mundo. Agora, até o Netanyahu caiu lá em Israel, que era o último pilar de sustentação ali. Acabou. Então, não temos apoio de ninguém. É impressionante o grau de isolamento do Brasil durante o governo Bolsonaro. É impressionante. E as pessoas estão sentindo. E sabem que isso vai ter um custo de médio e longo prazo. Verdade. Olhando as eleições de 2022, Lula vai ser candidato pelo PT. E quem seria o vice dele? Já está conversando sobre isso ou ainda não? Rapaz, eu espero que seja candidato, porque depois de tudo que eu trabalhei, até como advogado, para ele ser, eu espero que ele seja, porque foi um sufoco
mostrar para o judiciário, mostrar para o país o que o Moro aprontou em Curitiba contra o Lula. O Moro aprontou o que pôde e o que não pôde. Olha, para a ministra Carmen Lúcia ter que reconhecer as ilegalidades que o Moro cometeu, uma pessoa como ela, que votou sistematicamente contra o interesse do PT, ao longo de toda a sua trajetória no Supremo, até ela teve que reconhecer que não dava para sustentar o que o Moro aprontou. Ele aprontou demais. É muito raro um juiz ser considerado suspeito. Ou seja, as evidências precisam ser dramáticas. E o que a gente levou para o judiciário era absurdo. Um juiz se portar daquela maneira. Então, acabou essa história. Aí, tudo que nós vínhamos dizendo desde 2016 se comprovou, com provas mesmo. E o Supremo não tinha alternativa, porque era demais. Imagina você, como juiz, mandar grampear o advogado da parte. É a mesma coisa que um juiz de futebol gravar o que o técnico disse para a sua equipe e mostrar para o outro. É isso que o Moro fez. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Então, ele estava ali ele estava salivando para morder o Lula ali. Estava salivando porque ele tinha projeto político. Ele tinha aspirações políticas de ser ou ministro do Supremo ou candidato a presidente da República. Né? Isso ficou claro também na trajetória dele, porque assim que ele garantiu a vitória do Bolsonaro, ele correu para ser ministro do Bolsonaro. Quando ele viu que o Bolsonaro não ia dar espaço para ele, ele se mandou. E agora está prestando serviço para uma empresa que está ganhando dinheiro da Odebrecht, que ele quebrou. O senhor acha que ele sai candidato? O senhor acha que ele sai candidato a presidente? Ah, não sai. Não tem coragem. Eu acho que não sai. Como é que ele vai enfrentar esse debate? Exatamente. Falando em eleições também, Haddad, o senhor espera um nome forte ligado mais ao centro desse grupo aí? Eu falei Mandetta, Luciano Huck, uma série de pessoas, o próprio Dória, o Ciro Gomes está se aproximando do centro. Um nome forte que poderia, especulando um pouco, chegar no segundo turno entre o Lula e esse homem forte do centro, e Bolsonaro ficar no primeiro turno. Eu acho que Bolsonaro tem força para chegar ao segundo turno. Eu não vejo esse cenário. Sinceramente, eu não consigo enxergar esse cenário. Estou falando aqui não é como torcedor, não, é como cientista político. Eu, como torcedor, gostaria que o Bolsonaro não fosse para o segundo turno, para não ter nem risco do povo votar nele. Entendeu? Porque vai saber o que vão inventar até lá, né? Vai saber um maluco que vai fazer qualquer coisa. A gente nunca sabe, né? Não tinha um louco lá que foi agredir o Bolsonaro e deu a vitória para ele? Quem sabe não tem um outro louco no país? Não falta, né? Então, eu por mim, como cidadão, eu acendo uma vela todo dia para o Bolsonaro não estar nem no segundo turno. Aliás, eu torço para o Bolsonaro ser impedido, ser retirado da presidência da República. Essa é a minha torcida. Agora, tudo mais constante, com Arthur Lira na presidência da Câmara. O impeachment não vai andar. Com Aras na PGR, nenhum processo vai andar. Eu acho que tudo mais constante, ele chega na eleição e eu não vejo ninguém com força de substituí-lo. Tem ninguém na direita com força para substituir Bolsonaro. Nesse momento, não tem. E, por fim, Haddad, Bolsonaro ele tem dito muito que não há mais corrupção no governo federal e que isso pode voltar com o retorno do PT. Ele tem dito isso pública, ele está em campanha permanente, essa é a verdade. Como é que o senhor responde a essa questão da corrupção, que é um tema sensível também, né? Olha, só ele autorizar a abertura da conta corrente dos filhos dele. Não precisa. Aí ele me convence. Eu não vou nem falar dos órgãos do governo, eu vou falar da família dele. Eles entraram na justiça para bloquear, eles entraram na justiça para pedir foro privilegiado, coisa que eles eram contra, e entraram na justiça para impedir a averiguação da conta bancária do filho dele. A minha conta bancária está à disposição, a conta bancária do meu filho está à disposição
enquanto eu estiver na vida pública, eu jamais vou negar informação para a autoridade que faz uma investigação, para um investigador, jamais. Porque quem não tem cara lavada, tá, de se apresentar, nem deveria fazer parte da política. Agora o cara vai correr atrás de foro privilegiado e bloqueio e impedir a quebra de sigilo bancário. Por que sigilo bancário? O que ele teme? Então, a hora que ele quebrar o sigilo bancário da família dele, eu acredito na palavra dele. Enquanto tiver todo mundo correndo atrás para a Polícia Federal não proteger a família, para o Ministério Público proteger a família, eu não acredito nessa conversa. Conversa fiada. Haddad, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que o senhor terminasse dizendo o seguinte: o que está em jogo na eleição de 2022? Eu acho a eleição mais importante da minha vida, é a mais importante. Nenhuma foi tão importante, terá sido mais importante do que essa. Porque nós estamos decidindo se nós vamos ter um regime autoritário no Brasil ou um regime democrático. O que está sendo votado em 22 é isso. Ele é um representante da ditadura militar, cada vez mais. E está querendo subordinar o Exército Brasileiro aos seus propósitos, e não aos propósitos do país. Ele quer botar o Exército para trabalhar para ele, e não para o país. Só isso já seria um crime, na minha opinião. Porque Exército não é para trabalhar para partido, nem para político. É para trabalhar para a nação brasileira. Mas ele, todo dia, ele faz questão de dizer minhas Forças Armadas. Não é dele. O mandato dele termina no ano que vem. Né? E o que está em jogo, portanto, é muito mais do que as pessoas imaginam. Eu que fui para a rua lutar contra a ditadura militar, pelas eleições diretas, pela Assembleia Constituinte, fico muito apreensivo da luta de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, né? Está em risco agora, com esse governo autoritário, com esse governo que promove o caos na saúde pública, com esse governo tão problemático. Então, eu me lembro da época que eu presidi o Centro Acadêmico 11 de Agosto, em que a gente estava defendendo a democracia, a liberdade, ver essas conquistas ser ameaçadas, o SUS ser ameaçado, a universidade pública ser ameaçada, a ciência ser ameaçada. Para mim, eu vejo com muita tristeza isso que está acontecendo. Me dá muita energia para voltar a lutar pela democracia. Ministro Fernando Haddad, muito obrigado pela entrevista. Agradeço também, viu? Muito obrigado. Um grande abraço. Outra. E é isso aí, gente. Assim termina mais um Vale Entrevista. Nessa semana, conversando com Fernando Haddad, ex-ministro da Educação do Brasil, ex-prefeito de São Paulo, professor universitário formado em Direito, uma grande cabeça pensante desse país, que refletiu conosco sobre a situação política do Brasil. É isso. Até a próxima.